Numa emocionante batalha judicial, o sargento Nathan Carter encontra-se em desacordo com o exército sobre o destino do seu amado cão de serviço, Thor. Um veterano condecorado, Nathan serviu o seu país com honra e enfrentou as realidades angustiantes da guerra que deixaram marcas profundas na sua alma. Ao longo do seu percurso de cura, Thor tornou-se mais do que um animal de estimação. Tornou-se a tábua de salvação de Nathan, proporcionando-lhe apoio e companhia inabaláveis durante os momentos mais negros da sua perturbação de estresse pós-traumático, PTSD. A sua ligação profunda é moldada por experiências partilhadas e confiança mútua, demonstrando o poder transformador da ligação humano-animal. À medida que Nathan navega pelas complexidades do sistema legal, os riscos são incrivelmente elevados, não só para ele, mas para inúmeros veteranos que dependem de animais de serviço para recuperar as suas vidas. A sala de audiências torna-se um campo de batalha não só pelos direitos de Nathan, mas também pelo reconhecimento do papel vital que os cães de serviço desempenham na vida daqueles que serviram. Estes animais não são apenas companheiros, são profissionais treinados que ajudam os veteranos a gerir a ansiedade, a navegar em situações sociais e a recuperar um sentido de normalidade. O peso emocional da luta de Nathan ressoa profundamente, realçando as dificuldades enfrentadas por muitos veteranos que encontram consolo e força nos animais de serviço. À medida que os acontecimentos se desenrolam, os espectadores são atraídos para as realidades desoladoras da vida militar e para os desafios da reintegração na sociedade civil. O vídeo capta a essência da luta de Nathan e sublinha a importância de compreender e apoiar a ligação entre os veteranos e os seus cães de serviço. Esta luta não é apenas sobre um homem e o seu cão, simboliza uma luta mais alargada pelo reconhecimento, respeito e aceitação do papel fundamental que os animais de serviço desempenham no percurso de cura dos veteranos de todo o mundo. Quando as portas do tribunal se abriram, um silêncio tenso encheu a sala de audiências. Todos os olhos estavam postos no sargento Nathan Carter, sentado na mesa do queixoso, ladeado pelo seu fiel cão de serviço, Thor. O ar estava impregnado de expectativa, cada batimento cardíaco refletindo os riscos emocionais do caso. Um veterano com cicatrizes de batalha, Nathan olhava em frente, com um ar determinado, mas vulnerável. Do outro lado do corredor, o advogado do exército, uma figura bem vestida e confiante, preparava-se para apresentar o seu caso, parecendo não se perturbar com a gravidade da situação. O contraste entre a determinação tranquila de Nathan e o comportamento calculista do advogado aumentou a tensão palpável na sala. Thor, um pastor alemão robusto e atento, sentiu a inquietação e a sua presença tornou-se uma âncora reconfortante para Nathan, no meio da tempestade de emoções que os rodeava. A ligação entre o homem e o cão era palpável, um testemunho silencioso das inúmeras horas que passaram juntos a enfrentar os desafios do TEPT. Quando o advogado começou a falar e resumiu a posição dos militares, o ambiente tornou-se ainda mais tenso. Cada palavra era um desafio direto ao direito de Nathan de manter Thor ao seu lado. E os riscos não podiam ser maiores. A sala do tribunal estava repleta de apoiantes e espectadores, cujas expressões refletiam uma série de emoções, desde a simpatia à raiva. Amigos e colegas veteranos sentavam-se atrás de Nathan, sentindo a sua solidariedade, enquanto o outro lado se mantinha estoico e concentrado nos argumentos legais em jogo. O peso emocional do caso pairava no ar, uma vez que o futuro de Nathan com Thor e as implicações mais alargadas para os veteranos que dependem de animais de serviço dependiam do resultado deste confronto tenso.
Naquele momento ficou claro que esta luta não era apenas sobre a lei. Era uma luta pela honra, pelo reconhecimento e pelo direito de se curar com um camarada leal. Quando Nathan Carter depôs, o tribunal ficou em silêncio, todos os olhos fixos nele e no seu leal camarada Thor, que jazia pacientemente a seus pés. Respirando fundo, Nathan começou a partilhar o seu testemunho sincero, com a voz a tremer de emoção. Falou da escuridão que o envolveu depois de regressar da guerra, o peso do TEPT pesando sobre ele como uma âncora. "O Thor salvou-me a vida", disse ele com os olhos a brilharem de lágrimas não derramadas. "Não é apenas um cão, é a minha tábua de salvação, a razão pela qual me levanto da cama todos os dias." Enquanto Nathan contava os momentos em que Thor o tinha acordado de pesadelos ou o tinha guiado em espaços cheios de gente, o público inclinou-se, hipnotizado pela honestidade crua das suas palavras. Ele descreveu como a presença de Thor acalmou a tempestade dentro dele, proporcionando uma sensação de segurança e companheirismo que ele pensava ter perdido para sempre. A ligação emocional entre Nathan e Thor parecia uma ligação forjada através de lutas partilhadas e de um apoio inabalável. O juiz, um veterano experiente, com uma reputação de justiça, ouviu atentamente e a sua expressão suavizou-se quando Nathan falou. A audiência de veteranos, familiares e defensores olhava uns para os outros, alguns enxugando as lágrimas perante a dor e a esperança de Nathan. Ficou claro que o testemunho de Nathan foi além da batalha legal. Foi um poderoso lembrete da importância dos animais de serviço na vida daqueles que serviram. As palavras de Nathan pintaram uma imagem vívida de Thor como muito mais do que um animal de estimação. Thor era um parceiro na cura, uma fonte de força que ajudou Nathan a recuperar a sua vida. O peso emocional do seu testemunho pairou no ar, sublinhando o profundo impacto que os animais de serviço têm nos veteranos. Naquele momento, tornou-se claro que este caso era muito mais do que direitos legais. Era sobre amor, resiliência e a ligação inquebrável entre um ser humano e o seu cão. Enquanto Nathan continuava o seu testemunho, a atmosfera na sala de audiências mudou drasticamente. Thor, que estava deitado tranquilamente aos pés de Nathan, de repente ganhou vida, e as suas orelhas contorceram-se enquanto examinava a sala. Uma tensão palpável encheu o ar quando o comportamento do cão mudou subitamente. O seu corpo enrijeceu e o seu olhar fixou-se numa figura ao fundo da sala de audiências. A audiência, anteriormente absorvida pelas palavras sinceras de Nathan, começou a murmurar, sentindo a mudança de energia. Os instintos protetores de Thor entraram em ação e ele se levantou, posicionando-se um pouco à frente de Nathan, um rosnado baixo vindo do fundo de seu peito. O som provocou uma onda de inquietação na sala de audiências e chamou a atenção de todos os presentes. Os olhos arregalaram-se e os sussurros de preocupação espalharam-se à medida que os participantes, sem saberem ao certo o que tinha despoletado o súbito despertar de Thor, viraram os seus olhares uns para os outros. O magistrado franze o sobrolho e inclina-se para a frente, tentando avaliar a situação. A figura que chamou a atenção de Thor foi um homem de casaco escuro que tinha entrado na sala de audiências alguns minutos antes, mas que tinha passado quase despercebido. O rosnado de Thor se intensificou quando o homem se mexeu em seu assento, um claro aviso de que algo estava errado. A tensão na sala aumentou e o coração de Nathan acelerou quando ele instintivamente estendeu a mão para confortar Thor, sussurrando: "Está tudo bem, amigo." Mas Thor permaneceu alerta, seus instintos afinados para reconhecer uma possível ameaça. A tensão aumenta à medida que a audiência sustém a respiração, à espera do próximo passo. Este homem era um perigo para Nathan? Ou Thor estava apenas reagindo a uma preocupação invisível?
Com todos os olhos fixos em Thor, cuja lealdade inabalável e natureza protetora transformaram a atmosfera de um testemunho emocional numa cena cheia de tensão e antecipação. A incerteza cresceu e uma energia elétrica era palpável na sala de audiências. Naquele momento, tornou-se claro que Thor não era apenas um cão de assistência, mas um protetor pronto a proteger o seu dono a todo o custo. A porta da sala de audiências abriu-se, chamando aí a atenção de todos os presentes. Uma figura alta e imponente entrou, a sua presença dominando imediatamente a sala. Vestido com um casaco escuro que parecia absorver a luz, ele exalava uma calma desconfortável que contrastava fortemente com a tensão que já estava a crescer. Os seus olhos frios e calculistas percorreram a sala de audiências antes de se fixarem em Nathan e Thor. Um murmúrio percorreu a plateia, enquanto eles sentiam a mudança na atmosfera, o ar denso de desconforto. O homem aproximou-se da frente do tribunal com passos lentos e deliberados. O seu olhar fixou-se em Thor, que ficou alerta, e rosnou suavemente. "Estou aqui por causa do cão", disse ele sem rodeios, a sua voz suave, mas cheia de ameaça subjacente. As palavras pairaram no ar e provocaram um arrepio na espinha de Nathan. A tensão era palpável, enquanto a audiência prendia coletivamente a respiração, à espera da resposta de Nathan. O coração de Nathan começou a acelerar, mas recuperou rapidamente e ergueu-se à altura do pescoço. "Não podem ficar com ele", respondeu, a sua voz firme, apesar do tumulto que sentia dentro de si. A determinação brilhava ferozmente nos seus olhos, enquanto ele se colocava protectoramente à frente de Thor, que instintivamente se aproximou de Nathan, sentindo a determinação do seu dono. "Thor é o meu cão de serviço, salvou-me a vida e não vou deixar que me tirem." Os lábios do intruso curvaram-se num ligeiro sorriso, como se estivesse a divertir-se com o desafio de Nathan. "Não está a perceber a situação, sargento. Isto não é uma negociação", disse ele com seu tom a pingar de ameaça. A plateia mexeu-se desconfortavelmente, a tensão aumentando à medida que testemunhavam o impasse. A mente de Nathan estava ocupada pesando o perigo potencial que este homem representava, mas uma coisa era clara: ele faria o que fosse preciso para proteger Thor. Nathan manteve-se firme, pronto para defender seu vínculo com Thor contra essa misteriosa ameaça. A sala de audiências tinha se tornado um campo de batalha, e Nathan estava pronto para lutar por aquele que tinha lutado por ele. A atmosfera na sala de audiências crepitava com tensão enquanto o confronto esquentava. Nathan permaneceu resoluto, seu corpo tenso e pronto, bloqueando Thor com o seu próprio corpo. O comportamento calmo do intruso começou a ceder, e a raiva ferveu sob a superfície. "Está a cometer um erro, sargento", avisa, a sua voz baixa e ameaçadora. "Entregue o cão, e isto pode acabar pacificamente." O coração de Nathan acelerou, mas ele manteve a voz firme. "Não vou deixar que o levem. O Thor é o meu companheiro, a minha salvação. Não tenho o direito de o querer." A plateia, de veteranos, familiares e apoiantes, assistiu em silêncio atônito, com os olhos a desviarem-se entre Nathan e o intruso, pressentindo o caos a aproximar-se. Sussurros de preocupação espalharam-se pela multidão, e alguns começaram a levantar-se dos seus lugares sem saberem o que iria acontecer a seguir. À medida que a tensão aumentava, o pessoal de segurança da sala de audiências mobilizou-se. Alarmados com a escalada do confronto, 2 agentes com expressões sérias dirigiram-se para a frente da sala. "Senhor, tem de se afastar", ordenou um deles ao intruso, cujo olhar estava fixo em Nathan. O outro agente posicionou-se ao lado de Nathan, pronto para intervir se necessário. Os olhos do intruso estreitaram-se e ele deu um passo em frente com a voz a pingar de ameaça.
Pensam que o podem proteger? Não fazem ideia do que estão a enfrentar. A audiência ofegou, a tensão atingindo o ponto de ebulição à medida que a ameaça aumentava. Nathan sentiu uma onda de adrenalina, os seus instintos protectores a entrarem em ação. Não me interessa o que pensas que és, Thor fica comigo, declarou, a sua voz firme e determinada. A sala de audiências transformou-se num caos, enquanto alguns na audiência gritavam em apoio a Nathan, enquanto outros pediam calma. O pessoal da segurança aproximou-se com as mãos nos coldres, pronto a atuar. A incerteza enchia o ar e a determinação de Nathan brilhava no meio do caos. Ele não recuaria. Ele lutaria por Thor, não importando o custo. Naquele momento, os riscos eram claros. Esta era uma batalha pela lealdade, pelo amor, pelo direito de proteger o que mais importava. À medida que a situação se descontrolava, a tensão na sala de audiências atingia um nível febril. Sentindo o caos crescente, o intruso deu um passo em frente e o seu comportamento mudou de calmo para agressivo. "Não me vou embora sem esse cão!" gritou, com a voz a ecoar nas paredes. O pânico instalou-se na plateia. Algumas pessoas levantaram-se dos seus lugares gritando em protesto, enquanto outras se esforçavam por encontrar um lugar seguro. A atmosfera era elétrica, cheia de medo e incerteza, enquanto a multidão reagia à escalada do conflito. O coração de Nathan estava acelerado, mas os seus instintos entraram em ação e ele manteve-se concentrado. "Para trás!" gritou, posicionando-se protetoramente à frente de Thor, que, pressentindo o perigo, ficou alerta. O fiel cão de serviço rosnou, com os músculos tensos, pronto para defender o seu dono. Nathan podia sentir a adrenalina a correr por ele e sabia que tinha de agir rapidamente. "Thor, fica perto!" ordenou, com a voz firme, apesar do caos que os rodeava. Quando o intruso avançou, Nathan instintivamente agarrou o arnês de Thor e puxou-o para trás mesmo a tempo. A audiência ofegou, a tensão era palpável à medida que a agressividade do intruso aumentava. "Pensam que o podem proteger! Estão a cometer um grande erro!" gritou, com os olhos cheios de raiva. O pessoal de segurança da sala de audiências entrou em ação, mas o intruso foi rápido a empurrar um agente para o lado e a avançar para Nathan. Foi nessa altura que o raciocínio rápido de Nathan veio ao de cima. Agarrou numa cadeira próxima e colocou-a entre si e o intruso, usando-a como barreira. "Afastem-se!" ele gritou, sua voz ecoando com autoridade. Sentindo a determinação de Nathan, Thor latiu ferozmente, seus instintos protetores disparando. O som ecoou pela sala de audiências, um aviso que causou arrepios em todos os presentes. O caos atingiu o seu auge quando a audiência ficou louca, alguns gritando por ajuda, enquanto outros pediam calma. O pessoal da segurança apressou-se a dominar o intruso, mas a situação estava a ficar fora de controlo. O coração de Nathan começou a acelerar quando se apercebeu que o que estava em jogo nunca tinha sido tão importante. Ele tinha de proteger Thor a todo o custo e, com toda a sua coragem, preparou-se para enfrentar o que viria a acontecer. O confronto estava à beira de explodir, e o resultado permanecia incerto enquanto a sala de audiências prendia a respiração. No momento em que o caos estava a atingir o seu auge, passos pesados ecoaram pela sala de audiências quando agentes da autoridade, uniformizados, entraram pela porta. A sua presença era autoritária e a atmosfera mudou instantaneamente. "Todos para trás!" gritou um agente da polícia, a sua voz cortando o pânico como uma faca. A autoridade no seu tom exigia obediência imediata, e os espectadores começaram instintivamente a afastar-se, criando um caminho livre para os agentes. Com uma precisão rápida, os agentes avançaram em direção ao intruso, ainda prontos para confrontar Nathan.
Mãos onde as possamos ver, ordenou outro agente, com a mão na arma que trazia no coldre. O intruso hesitou por um momento, a sua bravata a vacilar sob o peso da presença dos agentes. Quando se apercebeu que estava em desvantagem numérica e encurralado, levantou lentamente as mãos, com uma expressão de desafio no rosto. Quando os agentes se aproximaram, Nathan sentiu uma onda de alívio tomar conta dele. A tensão que vinha se acumulando, pelo que parecia uma eternidade, começou a se dissipar. Ele olhou para Thor, que tinha ficado ao seu lado e permanecido leal. A postura do cão de serviço relaxou um pouco, mas ele ainda estava observando o intruso com olhos afiados, pronto para proteger Nathan, se necessário. Os agentes agarraram rapidamente o intruso, algemaram-no e levaram-no para longe do local. Vai ser levado sob custódia, disse um agente com firmeza, certificando-se de que a ameaça era neutralizada. A sala de audiências, outrora repleta de caos, começou a acalmar à medida que a audiência respirava coletivamente e o medo que a dominava diminuía lentamente. Nathan respirou fundo, seu coração ainda batendo forte, mas agora cheio de gratidão. Ele ajoelhou-se ao lado de Thor e colocou os braços em volta do fiel cão. Você foi ótimo, companheiro. Ele sussurrou, sentindo o calor do pelo de Thor contra sua pele. A ligação deles parecia mais forte do que nunca no calor do momento. Enquanto os agentes restabeleciam a ordem, Nathan sabia que tinham pela frente uma batalha difícil e, com Thor a seu lado, sentia-se preparado para enfrentar o que quer que fosse. Após o incidente no tribunal, Nathan sentou-se calmamente num canto, enquanto Thor descansava a seus pés, seu fiel companheiro ainda alerta, mas visivelmente relaxado. O caos havia diminuído, mas a adrenalina correndo pelas veias de Nathan o deixou sentindo uma mistura de triunfo e ansiedade. Ele havia mantido com sucesso seu vínculo com Thor, mas a realidade da situação deles pesava muito em sua mente. As ameaças do intruso ecoavam em seus pensamentos, lembrando-o de que a luta deles estava longe de terminar. Acariciando o pelo de Thor, Nathan pensou na ligação que partilhavam, uma ligação aprofundada pelas provações que tinham enfrentado juntos. Thor era mais do que um cão de serviço, era a rocha de Nathan, uma fonte de força que o ajudava a navegar nas águas turbulentas do DEPT. Naquele momento de incerteza, Nathan sentiu uma profunda gratidão pela lealdade inabalável de Thor. Nós conseguimos, amigo, ele murmurou, olhando nos olhos inteligentes de Thor. Mas isso é apenas o começo. A cena no tribunal tinha desencadeado uma enxurrada de emoções, e Nathan não conseguia se livrar da sensação de que suas batalhas tinham apenas começado. As exigências para o exército eram enormes, e a aparição do intruso tinha enfatizado as fraquezas que enfrentavam. Nathan sabia que haveria mais desafios pela frente, mais obstáculos a ultrapassar na sua busca de reconhecimento e aceitação. O pensamento de ter que lutar novamente o preocupava, mas ele também sentiu uma faísca de determinação acender dentro dele. Com Thor ao seu lado, Nathan sentiu um renovado senso de propósito. Eles eram uma equipa, e juntos podiam superar qualquer coisa que surgisse no seu caminho. O vínculo que eles compartilhavam era uma prova de resiliência, um lembrete de que o amor e a lealdade poderiam superar a adversidade. Olhando em redor da sala de audiências, Nathan, agora cheio de calma, decidiu continuar a lutar, não só por si e por Thor, mas por todos os veteranos que confiavam no poder curativo dos animais de serviço. Esta era a sua jornada, e ele estava pronto para abraçar os desafios que se avizinhavam, sabendo que juntos podiam ultrapassar tudo. A história de Nathan e Thor é um testemunho poderoso do profundo impacto que os animais de serviço têm na vida dos veteranos.
Enquanto Nathan se debatia com as cicatrizes invisíveis do TEPT, desde o momento em que regressou da guerra, Thor surgiu como um farol de esperança e cura. O seu percurso em conjunto é repleto de desafios, incluindo uma batalha emocional no tribunal que põe à prova a sua ligação e resistência. Ao longo de tudo isto, a determinação inabalável de Nathan em proteger Thor realçou o papel essencial que os animais de serviço desempenham para ajudar os veteranos a navegar pelas complexidades da reintegração na vida civil. O impacto emocional da sua história ressoa profundamente e mostra como a ligação entre humanos e animais pode ser uma tábua de salvação em tempos de luta. Thor não é apenas um cão, ele é o parceiro, confidente e protetor de Nathan, personificando a lealdade e o amor que podem ajudar a curar até as feridas mais profundas. A sua relação é um lembrete da importância de reconhecer e apoiar as necessidades únicas dos veteranos, que muitas vezes dependem de animais de serviço para recuperar um sentido de normalidade e objetivo. Enquanto os telespectadores refletem sobre a jornada de Nathan e Thor, convidamo-los a considerar a incrível ligação que existe entre humanos e animais. Esta ligação vai para além das palavras, oferecendo conforto, companheirismo e apoio inabalável durante os momentos mais difíceis da vida. É uma ligação que merece reconhecimento e respeito, pois desempenha um papel crucial no processo de cura de muitos veteranos. Se achou a história de Nathan e Thor inspiradora, encorajamo-lo a subscrever o nosso canal para mais conteúdos que destacam as incríveis viagens dos veteranos e dos seus animais de serviço. Não se esqueça de gostar e partilhar este vídeo para aumentar a sensibilização para o papel vital que os animais de serviço desempenham na vida daqueles que serviram o nosso país. Juntos, podemos promover a compreensão e o apoio aos veteranos e aos seus leais companheiros e garantir que as suas histórias são ouvidas e celebradas. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem.